galera, sejam todos bem-vindos. Eu te convido novamente para mais um episódio do Modo Copa, onde a gente fala de vestibular, de Copa do Mundo, aquilo que pode cair e o que não pode cair. E eu sempre convido os professores que brilham, que fazem gol, que realmente mostram para você, aluno, que vale a pena estudar, mas também vale a pena se atualizar em relação à Copa do Mundo. E hoje a gente vai falar de Inglaterra e também Croácia. Inglaterra, onde inventou o futebol moderno, e a Croácia, onde é pequeno no mapa, mas é grande em superação. E por isso, eu vou falar agora com o nosso professor de geografia. Olá, tudo bem? Já é a segunda gravação dessa entrada aqui. Eu vou falar que você é uma coach, parabéns. Obrigada. Vou falar que você me lembrou um carro Corama, pequeno para quem vê, gigante para quem anda. Hoje é o Kwid, que é chamado assim. Alô, Renault, se quiser patrocinar, a gente estamos aí. E queria falar que estava conversando com o Tarek antes de começar aqui, enquanto você apresentava, que a gente acredita em ET. E isso é um bom tema para essa aula de hoje. É que vida tem a ver, né? além do universo. Aí, Tá na minha meia aqui os ETzinhos bonitinhos. referência. E a gente acredita. Dito isso, vai ser um ótimo programa. Vamos falar de futebol, curiosidade, vamos falar de um monte de coisa. Vai ser lindo. Vai ser lindo. E o nome dele é Tadeu. Cheque. Tadeu. Desculpa, é porque você não... Errou meu nome? Geografia. Não, só não falei o teu nome. Ah, não, é melhor. Ah, tá Aí certo, não tem tá hater me xingando. Tarek, professor de história, muito Sou eu. obrigada. Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês um pouquinho, especialmente por estar na companhia de um homem belo como esse, o Júlio. Nunca estive junto com ele, tô aqui Prazer, não, impressionado. Já se viu esse momento. Peraí, cara, deixa eu mentir nas câmeras, irmão. Eu tô impressionado com esse bigode, irmão. Um dia eu vou conseguir ter um E bigode com o desse braço. porte, eu Já espero. sabia que eu bati 43 centímetros? 43 centímetros. Não, Porra, é isso. Brabo. Monstro. É isso, parabéns. 43 é acima da média. Bem acima da Bem média. acima. E eu já Do passo que pra que tá você, falando? né? Braço. Então, Braço. e aí, galera, tudo bem? Meu nome é Júlio César, pra quem me conhece, Júlio Celta. Eu tenho aí, eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que tem um Celta tatuado aqui no braço, né? Hoje eu sou mais conhecido como Celta do que como Júlio. Mas muito prazer, vou estar aqui. Espero contribuir muito com química, porque futebol não é muito a minha praia. Eu gosto muito de um anime de futebol aí que eu tenho assistido. Eu vou tentar usar o que eu aprendi ali. Vou dar o meu melhor. Qual é o anime? Não, fala. Blue Lock, É. cara. Como é que é o nome? Blue Lock. Blue Lock. Eu aprendi Pra mim era Super Campeões. Super Campeões também. Esse é eu maravilhoso. peguei, Esse é top. É. Tsubasa, irmão. Tsubasa. Wakabayashi. Ah, isso Hoje era no bom Rueda. demais, Era chute bom. duplo. Todos- Nossa, muito bom. Adorava, pô. Esse Ô, foi- Ele treinando na praia, chutando. Aham. Eu queria treinar esse jetar pra cortar onda. A melhor coisa é o goleiro batendo na trave e voltando pra agarrar. Chamou. Mas, Júlio, eu A queria te bola- fazer uma pergunta aqui, não sou apresentador, mas queria fazer. Aham. Você tatuou um Celta, né? Tá, tô indo. Aí você cresceu, né? Cresci. Tomou Agora fermento, virou né? uma Igual super- planta, né? um de- Cresceu natural, claro. Com certeza. Pra molecada. O teu Celta agora é um SUV, alguma coisa assim? Agora é um SUV. Tipo, quando eu fiz, Ele- eu tava ele- com 40 de braço. Agora é um Celta SUV. 42. Eu já mandei lá Ah, pra não. Chevrolet no Instagram Eu vou deles, sair, assim, tá, a do ideia. programa. Gente, que isso? Entendi. Peraí. Não, vamos voltar. Não, Ó, lembrando que eu tenho um cartão amarelo, tenho um cartão vermelho. Por Então, favor. se ficar falando, porque lembra que a gente também tá aqui para falar com o aluno, com o vestibulando. A gente vai falar de disciplina também, de o que pode cair e o que não A pode gente cair. queria saber qual é a dieta que ele faz. É, Ah, não, vai que ter momentos. isso. Pros Vai meus ter alunos, momentos. porque eu sei que os meus alunos também gostam de saber da minha rotina, né? Porque eu sou quase influencer fitness. Né? Eu sou professor, aí... Eu não vou ter condição nenhuma de dividir esse Ai, sofá eu com pensei em esse. tanta coisa, mas assim, a gente vai ser bloqueado. É, você expulso. Demitido, A gente é talvez. sabor forte. Sabor. Mas, É enfim. isso, sabor. Mas assim, pensando na sua disciplina agora, bate-bola rápido. O que vocês pensam quando fala de Inglaterra ou Croácia? Pode falar uma das duas. Jogo pro Tarek. Bora. Quando a gente fala de Inglaterra, a gente sempre pensa de industrialização, né? Até porque o processo de industrialização a partir da Inglaterra se inicia ali por volta do século XVIII e vai se estendendo. A gente pensa, inclusive, hoje que a industrialização, ela muitas vezes é mapeada em primeira, segunda, terceira, quarta Revolução Industrial, mas na verdade é um só grande movimento que está permeado pelo desenvolvimento tecnológico e pelos impactos desse desenvolvimento tecnológico nas relações entre os seres humanos e entre os seres humanos e o espaço em que eles habitam, a natureza. E eu acho que isso também tem muito a ver com o que a química explora, não é, Júlio? Porque quando a gente fala sobre impactos ambientais, a industrialização tem impactos indeléveis na existência do ser humano e hoje em dia tem se reinventado, né?
Eu gostei do Indeleves, achei uma Indeleve, palavra bem feita. moleque. Indeleve foi- Mas eu fiquei pesquisando Bom. palavras novas para usar. A gente tá. vai criar um glossário Aí, aqui do modo Tem Copa. que colocar Então, um glossário do lado ali para uma legenda. Quando a gente pensa em meio ambiente, a química não tem como ficar de fora, principalmente em processos industriais envolvidos ali, fertilização, a gente precisa dos fertilizantes para a produção de alimentos e tudo mais. Só que hoje a gente tem um cuidado grande com o meio ambiente, com os impactos que a gente tem dos subprodutos químicos, dos resíduos. Antes a gente não suportava muito com isso não, assim, ali na primeira revolução industrial, quando as coisas começaram, usava os recursos e achava que o planeta estava bem, ia ser infinito, né? Então, a química, quando eu penso, né, nessa parte industrial, industrialização, a química é muito importante para o nosso desenvolvimento, foi ali o que trouxe para a gente muitas tecnologias e muitas inovações que a gente usa hoje, mas a gente não pode deixar de negar que também tem uns impactos, tem umas contrapartidas muito grandes, né? A poluição que isso gera, a escassez de recursos, regiões aí foram mortas, mineração acaba prejudicando muito o espaço ali em que eles atuam. Então, nesse sentido aí, a gente tem que ficar hoje tem que ter um cuidado muito grande com o meio ambiente. Meio ambiente é o tema, né, do vestibular. Esse é o grande tema do vestibular há muitos anos. Agora, só deixar aqui claro que as revoluções aconteceram, mas a gente começa a falar de meio ambiente mesmo com importância no Rio, 92. Depois de 97, que é o protocolo de Kyoto, aí depois a gente vai ter agora o de Paris, né, que é o último que está tentando, mas a gente começa mesmo o ambiente ali, a década de 70, 90, coisa antes disso, o meio ambiente era deixado de lado, maltratado. Agora, eu penso muito parecido, né, com o Tarek, essa coisa da Revolução Industrial, mas eu vou para a Croácia. E eu acho que a gente pode falar ali de um final de ciclo do socialismo, uma dissolução da Iugoslávia, junto também uma dissolução da União Soviética, e a gente fala de um momento que a dissolução do socialismo morre e a globalização finalmente completa o mundo, né? Faltava só esse pedacinho do mundo para a globalização se orquestrar e ter o terreno fértil, né? Que a gente vai falar sobre isso já já. Então acho que eu vou falar ali de dissolução da Iugoslávia, da União Soviética e uma globalização acontecendo e quais aspectos a gente pode trabalhar hoje, né? No nosso cenário atual com essa nova Guerra Fria e nesse momento de desglobalização, que é o momento chamado de anti-establishment. As extremas direitas querendo acabar com esse modelo de blocos econômicos, mercados, fazer o comércio global e começa a se fechar o isolacionismo, que o Trump chama de America First, que é o movimento MAGA, né? Já falar um pouco sobre isso e vamos juntar aí com esse terreno fértil da questão da indústria química, da industrialização, meio ambiente, e vai ser lindo. E a Ariane adora esse assunto, né? Pelo que eu tô vendo. Gosto muito. Quanto conhecimento, quanta coisa a gente tem que explorar. E até, antes de a gente já jogar, né, os assuntos que a gente vai falar, pede para se inscrever no nosso canal, eu vou jogar pro Tarek, que ele é especialista nisso. rapaziada, olha só. Se você ainda não se inscreveu no canal do Objetivo, você tá vivendo errado. Você não tá sabendo se preparar para o vestibular e, especialmente, você não tá conseguindo nutrir o entretenimento que a gente oferece para vocês. Porque aqui, nesse mesmo sofá, a gente já discutiu sobre perereca. Meu Deus. Não foi perereca? Foi peleleca. Perereca. A gente de outros assuntos que surgiram. Ele só aqui. lembra da Porque a perereca me marcou. Foi bem marcado. Bolívia, altitude. altitude. E a gente hoje vai falar sobre o jogador que fez com que o Brasil reconhecesse o desafio de enfrentar a Croácia. Que é um camarada chamado Luka Modric, que é um cara que destruiu o nosso sonho do Hexa na última Copa do Mundo e que tem uma história de vida que está totalmente associada a isso que o Tadeu estava falando sobre a dissolução da Iugoslávia, os impactos. Então, assim, se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender de uma forma lúdica, brincando. E eu preciso só que vocês saibam uma coisa, tá? É de graça dar o like? É de Não graça. paga não, né? paga. E se você então, não pô. gostar, bota amor o de dislike também, tá tranquilo. Quiser me xingar, eu duvido acertar meu nome. Mas assim, você vai tentar e vai xingar o Thales, o Deves, o Terix, Rakitic. o Rakitic, que inclusive joga na Croácia. Oh, joga. Mas eu queria só falar uma curiosidade, que eu acho que Claro. pouca gente sabe aqui nesse programa ou na vida. A gente tem um atleta de seleção brasileira nesse lugar aqui. E não é o cara vestido de seleção brasileira. Assim, tampouco sou eu, imagino que vocês consigam pensar isso. Ó, eu queria que quem você será? falasse um pouco sobre o seu esporte, Tadeu. Claro! Interessante. Então, primeiro beijo pra minha mãe. Mãezinha, beijo. O pai também, que se ele ver também fica chateado, né? Aham. Pai, mãe, Mohamed, meu cachorrinho, todo mundo. Por Minha favor, noiva, cachorrinho Júlia, todo também. mundo. Beijo pra todo mundo. Eu joguei um esporte, cara, que é muito difícil a galera de conhecer, chamado korfbal, que vem da Holanda, que do holandês é curveball, bola na cesta. Pronto. É o único esporte misto do mundo. Jogam homens e mulheres com contato controlado, homem marca homem, mulher marca mulher.
tem que fazer cesta. E graças ao Corfebol, Pronto. eu pude conhecer grande parte do mundo, tá? Jogando pela seleção. Campeão Até pan-americano, seleção sul-americano, joguei campeonato mundial. A seleção foi para Taipei, foi para Holanda, foi para Bélgica, foi para Portugal, cara, viajou a América do Sul toda. Então eu devo muito. Quem quiser é só pesquisar Corfebol Brasil. Não, Vai tem ver uma lá galera que dizendo que o Brasil vai ser uma nova potência do Corfebol. O que você tem pra dizer sobre isso? vai ser uma potência do Corfebol nesse século. Pronto. Sim. Perfeito. Mas Agora, você tá falando sério? Você foi um atleta além de Sim, é sério, sério. De 2004 a 2018. Aí comecei a trabalhar muito, né? Inclusive meu patrão, obrigado aos patrões do passado aí, quando me contratou, a primeira coisa na reunião, eu falei assim, patrão, eu jogo um esporte assim, só que assim, todo ano eu tenho que viajar pelo menos um mês pra algum lugar do país pra jogar um torneio. Você me libera? Aí ele, haha, claro que eu libero, pô, a gente Achando apoia o que era esporte, zoeira, achou que né? era zoeira. Aí depois eu cobrei e fui embora. Obrigado, patrão. É verdade. Roberto Brum, eu só pra saber descobri. quem é, ex-jogador do Santos, foi meu patrão. Roberto Brum. Eu descobri, cara, isso do Tadeu, porque a gente trabalhava junto numa empresa, e aí várias vezes acontecia no ano dos alunos falarem, Tarek, você também pratica algum esporte diferente? Aí eu pensava, pô, eu também, mas quem não, o Tadeu joga Corfebol. Eu pensando, pô, mó caô, né? Mentira, é óbvio que ele tá viajando, tá passeando, mas não, era atleta mesmo, cara. Ainda bem que tem o Google pra registrar isso tudo. Pra Tem comprovar. vídeo no YouTube eu jogando com o Mundial. É professor, é atleta, e o outro aqui também, né? Bodybuilding considerado. Bodybuilding. Eu também. Eu sei levantar muito bem o supino. Coloca o supino na nítido. minha frente aqui. É nítido. Se Parabéns. pegar um supinão, ó, 40 de cada lado? No aquecimento. 10ão garanto, fácil. Ali, ó, pô. 10ão. Agora a gente vai falar de história, a gente vai explorar um pouquinho. Você jogou aí falando sobre industrialização. Conta pra gente um pouquinho da Inglaterra, né? A importância da industrialização por lá e tudo mais, e como isso afeta hoje em dia também. Perfeito, perfeito. Então, o Júlio, numa das suas falas, apesar de ele não saber nada sobre futebol, ele sabe muito de química, né? E ele mencionou os impactos ambientais da mineração. E aí eu acho que esse é um gancho interessante para a gente puxar o porquê que a Inglaterra é o primeiro país a se industrializar e quais são os reflexos disso para a história global, porque a Inglaterra é um país rico em minério em carvão e em minério de ferro, e que são a base do processo de industrialização inicial. Então, a primeira industrialização, que é quando você pega aquelas ferramentas que eram usadas nas manufaturas e tu transforma essas ferramentas em ferramentas que têm um motor, que locomove, que faz com que elas consigam se desenvolver sem a necessidade da ação humana direta, você precisa desses recursos. Então, a Inglaterra era um lugar que tinha esses recursos em abundância. Além disso, tinha dinheiro. E a Revolução Industrial está muito associada ao investimento, a capacidade de você colocar um dinheiro ali e esquecer aquele dinheiro. Aliás, agora vamos falar sobre inteligência financeira, tá? Se você está aqui e está assistindo a gente, eu vou dar um ensinamento importante. Você provavelmente, se não for rico, nunca vai ser rico. Por quê? Porque o capital, ele atrai o capital. Então, o cara que tem a capacidade de investir... Desculpa te informar isso, tá? Você só vai... Eu fiquei assim, sabe? Desculpa informar isso. A menor parte das pessoas vai ser bem-sucedida e rica na vida. Vocês podem ter relacionamentos saudáveis, vocês podem construir carreiras sólidas, mas rico, geralmente são só os que já são ricos que ficam mais ricos. Isso tem um motivo, porque para você conseguir acumular riqueza, você precisa ter um tempo de espera do capital, de maturação do capital, que nós, trabalhadores, não conseguimos ter. Afinal de contas, eu preciso pagar a minha conta de luz, eu preciso pagar o meu aluguel, eu não consigo deixar um dinheiro ali e esperar alguns anos para que esse dinheiro vire retorno. E no caso da Inglaterra, tinha um grupo de empresários enriquecido e que estava no poder, que é uma outra Subiu o diferença. poder. Então, a Inglaterra tinha recursos naturais, a Inglaterra tinha dinheiro, a Inglaterra tinha um grupo de empresários que estava governando e que propunha leis que hoje beneficiavam, impostos que hoje beneficiavam e garantia a não garantia de direitos. Ou seja, eu vou ter trabalhadores nas minhas fábricas que vão trabalhar por longas jornadas e não vou poder reivindicar direitos porque o Estado está sob o controle dos empresários. Então, a Inglaterra conseguiu reunir todas as condições necessárias para poder desenvolver a sua industrialização. E os impactos disso para a realidade do mundo é que, por exemplo, quando você vai fazer um mapeamento dos idiomas falados e dos países que falam esses idiomas, o inglês é o idioma mais falado do mundo. Isso não era a realidade mundial até o século XIX. Inclusive, nas próprias transações, nas próprias negociações internacionais, na diplomacia internacional, o inglês era um idioma pouco usado.
Inclusive, na Europa, o francês tinha muito mais esse espaço de o idioma da diplomacia, o idioma da erudição, dos intelectuais. A Inglaterra, quando se desenvolve, o primeiro país industrializado do mundo, consegue alavancar uma potência para poder fazer o seu imperialismo e dominar novos territórios, exportando a sua cultura, exportando a sua dominação e garantindo oportunidades de desenvolvimento capitalista, fazendo com que eles também conseguissem, de forma bastante importante, desenvolver novas fases da tecnologia, e isso envolve os negócios internacionais. Pô, mas vou te dar um gancho aqui legal, porque a professora Ana falou aqui numa das aulas sobre isso, claro, de uma maneira diferente, ela falou de mercantilismo e capitalismo. Você acabou de falar que a gente saiu do mercantilismo, um acúmulo, com essa riqueza os burgueses assumem um poder, pegam essa riqueza acumulada, os metais preciosos, e aí a burguesia pensa em reinvestir e não só mais acumular. Aí a gente entra na primeira fase capitalista. Mercantilismo pré-capitalismo, agora a fase capitalista industrial. Aí sim, aí a Inglaterra bomba. Inclusive a ONU, que foi criada lá em 1945, o idioma oficial lá da ONU dos documentos, sempre é francês, inglês, e claro, se você faz uma prova para ser diplomata, bota o espanhol também, mas francês e inglês com certeza. E isso tem a ver com um pouco do que o Júlio, para até te colocar na conversa, Júlio, quando a gente fala dessa primeira fase do capitalismo, é o capitalismo comercial, depois a gente vai falar do capitalismo industrial, então o capitalismo comercial seria esse do mercantilismo, que o Tadeu estava falando, o capitalismo industrial é a partir do desenvolvimento das indústrias, e lá no século XIX a gente vai ter o capitalismo financeiro, que é onde você começa a perceber esse reinvestimento que o Tadeu menciona. E é justamente nesse momento que você começa a pegar o capital e pensar em recursos tecnológicos que impactem a situação não só da produção industrial, como da produção de alimentos. E aí você vai ter os fertilizantes. E esses fertilizantes têm o hábito de serem cobrados em prova também, não tem? Tem, com certeza. Inclusive, vocês falando, né, sobre o conjunto de fatores que juntos fizeram a primeira Revolução Industrial acontecer na Inglaterra. Tem um livro muito bom, acho que o Tadeu você deve conhecer também, que é Armas, Germes e Aço, do Richard alguma coisa, né? O livro é incrível, né? Eu tô lendo ele agora e ele fala, né, sobre... Aí eu vou falar da evolução no geral, né? Por que um país se desenvolveu muito mais do que o outro? E ele cita isso, né? Às vezes você tem condições climáticas favoráveis, naquele ambiente ali você tem um solo, animais que são mais fáceis de domesticar do que outros. Tem um capítulo que ele fala por que conseguiram domesticar o cachorro, mas não conseguiram domesticar o veado. E aí ele fala sobre essas coisas e eu achei incrível, assim. Eu falei, caraca, nunca tinha parado pra pensar, né? Como que você tem os pequenos fatores, ele fala que dependendo da região, o Brasil é um país você vê um país que vai na vertical, né? É um país latitudinal e não longitudinal. Vários assim, climas. E vai variando muito. E ele vai falando sobre essa importância. É importante isso, mas tipo assim, eu achei incrível, né? Mas voltando à ideia do fertilizante, né? Quando a gente pensa em química, reação química, produção de produtos que são de interesse, né? Interesse comum, produtos críticos para o desenvolvimento de um país ou provavelmente um desenvolvimento comercial. Quando a gente pensa em fertilizante, lembra da amônia, o NH3. Tá? O NH3 é muito importante para fertilização. A gente consegue criar, por exemplo, derivados dela, o nitrato de amônio. Inclusive, teve em 2020 a explosão em Beirute, justamente por causa... No A Porto minha irmã se chama Mina. A Mina? É, só pra te contar. Que isso? O pai dela, seu pai é químico? Não é químico. A Mina? É o nome libanês. Mas quando vai ter o NH3, eu lembrei que tem alguma coisa a ver. Eu faço uma piada em sala, quem é meu aluno Putz, sabe a lá piada que eu vem, faço. lá vem. Não, é normal, porque assim... Eu vou lidar tem bem uma- com isso. Vai Porque eu lidar entrei em bem. crise de... Não, Já estraguei algumas gravações. A piada é pra mim, não, tipo, porque Tá, beleza. tem uma função orgânica, né, chamada éster, Ó. né? Aí toda vez que eu falo assim, gente, que função orgânica é isso aqui? Ela fala, minha bisavó, a dona Esther, né? Porque éster e Esther é um nome. Meus alunos adoram, tá? Quem é meu aluno aí deve estar rindo agora na gravação. Bom, sim. Essa moral, essa piada é muito boa. Eles sabem assim, com essa aqui, ele, Falei que bisavó, Conta aquela da tua avó. Ah, Sei como é que é. É só bisavó. Enfim, A abraço, moçada Esther. fica alvoroçada. Se a tua avó encontrar a avó adoram. dele, é tua avó, né? A Mina. A Mina e a Esther. A Mina e a Esther. Que Irmão, isso? A esquece. gente tem que trazer a Mina e a Esther. A aqui Mina- do A Mina, Por você tá favor. convidada pro próximo programa. beijo pra Te mim. amo. Ela não é nem minha avó, é minha bisavó. Ela tá viva ainda. Mas se Parabéns for pra ela, chamar, inclusive. chamar Parabéns, ela dona aqui, ó, Esther. A senhora vai ter uma conversa com a Mina. Que, nossa, eu estou
Vou pesquisar depois quantas aminas tem no Brasil. Não, são pouquíssimos. Nem deve ter no IBGE, nem deve ter. Muito pouco. Mas voltando pro Volta que você pra tava Esther. falando, Desculpa. por favor. Pro Esther. Quando Vestibular. tu puxou um amônia e falou em Não. NH3, eu lembrei da minha irmã. Mas é isso, porque mas é. normal. Mas tem a ver, né? Porque as aminas são derivadas da amônia, né? Você pega ali o NH3, substitui um hidrogênio, coloca um carbono, tem uma amina. Mas enfim. Uma amina. Desculpa. Nasceu, minha irmã. Queria tanto conhecer uma mina, pega a amônia, joga, vira a mina. Coloca, Tá. manda uma foto Os da sua solteiros irmã, aí, né? pra quando ela falar mina, coloca a foto dela pra gente conhecer a mina. Dificuldade de encontrar uma mina. Pronto. Mas enfim. Falando do NH3, né? O Pode ir no NH3, Vietnã também. ele foi produzido, né? Inclusive por cientistas na Alemanha, né? O Haber e o Bosch. E eles desenvolveram a síntese da amônia. Por que essa síntese ela é muito importante? O nitrogênio, não pode citar mais. Não, vai lá, o nitrogênio. Vamos lá, agora a aulinha de química aqui. O nitrogênio no ar, ele é coadjuvante, ele não reage no nosso corpo, entra no nosso corpo e sai da mesma forma. Não é igual ao oxigênio, que é importante para respiração celular e tudo mais. O nitrogênio, que é o N2, ele é inerte, reage com nada. Só que a planta precisa desse nitrogênio para poder crescer e tal. Por que ele é tão inerte? Porque o nitrogênio ele faz uma ligação tripla entre si. Você tem um N aqui, outro N aqui, faz uma tripla. Essa tripla é muito difícil de quebrar. É, muito difícil. E aí, para você produzir um fertilizante, eu preciso facilitar que essa ligação seja quebrada. Eu tenho que facilitar essa ligação de ser quebrada. Quebrar uma ligação tripla, uma ligação acontecendo ao mesmo tempo com a outra, assim, é difícil. Mas se eu dividir essa ligação tripla em 3 ligações sozinhas, aí, em vez de serem 2 nitrogênios, um ligado ao outro por uma ligação tripla, é um nitrogênio aqui no meio, aí cada ligação tem um H, tem um hidrogênio. E aí facilita. A amônia é facilmente absorvida pelas plantas e o processo fica mais fácil. E então, a amônia produzida, ela facilita o processo ali. É um fertilizante, você pode usar essa amônia para produzir nitrato de amônio. O nitrato de amônio também é um sal inorgânico. A fórmula do nitrato de amônio é NH4NO3. E, inclusive, em Beirute, em 2020, tivemos um acidente envolvendo aí um nitrato de amônio, né? Um container ali com toneladas de fertilizante. Teve uma pane elétrica, pelo que eu lembro aí, que eles falaram, e explodiu. Mas é super instável também, né? Super estável. É. Em química, nitrogênio e oxigênio junto, ligados, assim, é muito problemático. NO3, nitratos, são, em geral, explosivos, né? Pô, eu ia falar da minha mãe, nem vou falar, né? Porque o nome da minha mãe é o nome dos maiores Eu pensei que o terroristas nome dela ia ser nitrato. do Iêmen. E o meu avô... agora. Não. Você falou explodiu. Líbano, minha família é de lá e da Síria. E a minha mãe, Tua o nome família é do dela, Líbano também, a minha né? família que tá, inclusive, além de ter explodido nessa época, está sendo tomada agora por Israel, né? Sim, Tá sim. invadindo o sul do Líbano. E o nome da minha mãe é um nome em homenagem a um dos maiores terroristas da história. É um iemenita, zaidita, que acabei, né? O nome da mãe é Zaid. E o cara era... os zaiditas eram seguidores desse cara que era considerado um grande terrorista. E o nome da minha mãe é Zaid, em homenagem a esse homem que, claro, ele era visto como um salvador e tal, não terrorista pra gente lá é Salvador. Mas a minha mãe não sabe disso, agora, mãe, desculpa, mas não foi você que Explanei explodiu você. a amônia nem a mina. Fica igual o Zack, né? Não foi a minha mãe. Não foi minha mãe, pelo contrário, minha mãe. Deixa eu ver, minha mãe não Agora- está envolvida. Não está envolvida no acidente de Beirute. Agora, um parênteses aqui que é muito importante marcar isso. A gente tem um cara de química, e aí temos geografia, história e jornalismo. Humanas, né? Aí o camarada tá metendo aqui, ligação tripla difícil de... Daí aqui, ó. Aí tô eu e ele olhando assim. Prazer. Tinha aquela hora que você fala assim, então, vamos cobrar, é difícil de... E a gente cria. Mas você é aluno, você tá no sabe, vocês não, estão rapaziada falando do objetivo junto. sabe, A claro. galera sabe. Esse que é o uma momento que eles ligação levantam o braço e falam, tripla. posso ir ao banheiro? Fala, ligação de... O anticlímax. Eu só Posso- pensava em trisal e depois monogâmico. Só pensei nisso quando você falou. Era um trisal difícil de tirar, aí depois quando virou separou. monogamia, Cara, ficou fácil. Aí, ó, verdade, mandei pra tu. O cara mandou, vou usar. Guarda esse telefone aí. Não, mas, pô, No chinês. com certeza fertilização, processo de Haber-Bosch, dá pra falar de equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio, com o deslocamento de equilíbrio você consegue mudar a temperatura e pressão, desloca mais pro produto, desloca mais pro reagente, então dá pra gente falar bastante. Tem questãozinha do Enem?
Tem que fazer, pô. Então vamos mas colocar tem. no link da descrição aqui Vamos as questões de colocar, Enem de vamos fazer Química. uma questãozinha Então de Vambora. Química, Química, História, brabo. Geografia, vamos Gabarito tudo junto. comentado, né? Gabarito Coloca comentado, aí. tudo lindão. Vai estar aí pra você fazer gabarito e ligação tripla, não esquece. Ligação tripla. E o Whey. Ligação tripla. E Perfeito. proteína. E agora a gente vai pra... Eu acho que foi o Tadeu que mencionou sobre Croácia, né? Dissolução da Iugoslávia. Conta pra gente um pouco. Isso. Eu mencionei, mas eu mencionei porque eu lembro do Modric. Eu queria dar essa dica pro Tarek, porque Ah, quando a gente infelizmente, assim, rapidamente futebol, e aí eu vou te dar aqui um gancho, Tarek. A gente na Copa anterior, antepassada, nós perdemos para a Bélgica, né? Isso. Era uma seleção jovem da Bélgica que veio e passou pelo Brasil. Aí depois de uma geração ótima agora, que é a geração croata, aí pegamos a Croácia, perdemos de novo, Brasil. Aí eu conversando aqui nos bastidores, o Tarek falou assim, então, a próxima geração boa do futebol mundial é Portugal. E aí, se a gente cruzar com E Portugal, se cruzar nas com Portugal vai quartas, ser, nem já assiste. sabe o que vai acontecer. Nem assiste. E aí eu lembro Aí do- volta aqui que a gente profetizou, tá? Ah, E fala, sim. cara, que eles falaram com antecedência, porque, pô, aqui Já podemos colocar aqui, cravar, Já. Portugal passa pelo Brasil. se enfrentarem. E- Mas o Brasil vai ser campeão, a gente não vai enfrentar Ari mandou aqui que a Croácia é pequenininha, população pequenininha, né? Menos de 4 milhões de habitantes e tudo mais. Mas é um país gigante, né? Que o Tarek vai contar pra Superação. gente, superação. O Modric não é assim? Baixinho, magrinho, joga pra caramba e é gigante quando tá no campo, né? Só que esse gigantismo me trouxe uma memória ruim, porque uma galera que tá vendo esse vídeo aqui não viu o Brasil ser campeão. É verdade. Então o Brasil ganhou 2002, uma galera não era nascida. Então eu vi 94, ele falou que 98. você não era... Não, eu sou de 97, assim, eu não Ah. lembro, não vou ter memória. 2002 você não viu, Pô, Júlio? não tem Não mesmo. lembro de ter visto, não. Aí, na moral, Na vai- verdade, eu era Sai, bem ali sai. a futebol. Não, tá maluco, Pra mim, cara. todo goleiro se chama Júlio César. Não acredito. Meu Deus. Eu fui goleiro da escola, então assim, eu acho que fazia sentido na minha cabeça. Porra, goleiro da Tinha seleção. eu. Tinha eu, o goleiro Júlio do Flamengo. César, que era o cara da seleção. Pra ser goleiro tem que chamar Júlio César. Só tem lá, só tem uma camisa. Tá Meu Deus, cara. Como é? Que assim, ó. Requisito do emprego. Saudade do Alvarenga, que entende menos ainda de Moleque, futebol. Entende menos. Cara, É o nosso especialista hoje de futebol. sou- Mas, Não, não, e eu preciso já que dizer- falamos de gigantismo, de Júlio César, de impérios, podemos falar de ditaduras, Tito, Iugoslávia, desmembramento. Agora, eu não sei se seria bom pegar a Croácia ou pegar a Iugoslávia. O que pois seria é. melhor? O Brasil pegou a Iugoslávia, né? Não, e inclusive tem um debate sobre isso, né? Porque, por exemplo, no caso da Iugoslávia, só para você que está nos assistindo entender mais ou menos qual é o rolê da Iugoslávia. Existe um lugar no mundo chamado Península Balcânica. Esse lugar no mundo, se tu olhar para o mapa da Europa, tu vai ver logo de cara Espanha e Portugal, que é a Península Ibérica, depois a Península Itálica, que é onde fica a Itália. Nossa. E aí, é impressionante, Gente. né? Nossa, que... É porque é um conhecimento de latim. Anota essa aí. Nitrato e Itália. Aliás, assim, um parêntese. Me lembra que eu tava falando de Península Tá Balcânica. bom. Mas quando tu falou sobre alguma coisa inútil, que é o nitrogênio, eu pensei no Uma coisa Alvarenga. inútil, eu estava falando Eu pensei no Alvarenga. Inútil. Alvarenga fala de futebol. falando química. Eu falei, Ele é o caralho. nitrogênio Não, do pelo futebol. amor de Pelo Deus. amor de Desculpa, por favor. Alvarenga, te amo, desculpa. Já, foi mal. por chamou favor. você. Mas enfim, voltando, perereca. Falando sobre Península Itálica, aí depois você chega na Península Balcânica, que é a próxima caidinha ali no mapa pra acessar o mar Mediterrâneo. Ninguém olha, Esse né? lugar, No pois mapa, é, ninguém olha. cara. Tá ali A específico. galera já vai pro Oriente Médio, né? Pra Península Arábica, que, assim, é a próxima, inclusive. Mas pensando nessa composição da Península Balcânica, ela durante muito tempo esteve sob domínio de impérios estrangeiros. O Império Turco-Otomano, por exemplo, que se expandiu ali durante o período que a Europa chama de Idade Média e se consolidou nesse final de Idade Média ali, do século XIV pro século XV, e se consolidou ao longo Até da a Primeira Idade Guerra Moderna. Mundial, né? Até a Primeira Guerra Mundial, aonde inclusive o Império Turco-Otomano é um dos países que compõe a Tríplice Aliança. Sim. A galera geralmente pensa ali que a Tríplice Aliança era composta pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Mas na verdade, à época, a Itália não era vista como essa força militar que faria diferença na guerra. O temor da galera ali na Rússia era o Império Turco-Otomano, que era um império que eles tinham ali rivalidades, enfrentamentos anteriores. Enfim, Até os árabes ajudaram, né? exato. Os europeus a se livrar do Império Turco-Otomano. E aí, pra gente encurtar essa história, dentro da Península Balcânica, que houve essa dominação por séculos de um império estrangeiro, havia ali movimentos nacionalistas. E esses movimentos nacionalistas reivindicavam a sua autonomia, a sua emancipação, a construção do seu próprio país. Dentre esses movimentos nacionalistas se destaca o movimento nacionalista sérvio, que defendia a união dos povos eslavos do sul,
que nada mais é do que o significado de Iugoslávia. Iugoslávia significa eslavos do sul da Europa, porque estão ali no finalzinho do continente, já chegando ao mar Mediterrâneo. E esse movimento nacionalista sérvio, ele é o catalisador da Primeira Guerra Mundial. Catalisador, que a galera de química gosta bastante dessa palavra. Acelerador, né, professor? Um acelerador da Primeira Guerra Mundial. Estudou dicionário hoje. Você ia falar o dinossauro hoje, né? Exato. Tá bom. Sim, porque eu tenho um filho de 3 anos. lá dele ali, o Aurélio, eu já tava lendo. Aurélio. Você nem lembra que é Aurélio, mas... Mas eu tentava continuar a minha explicação, se vocês puderem não me interromper, obrigado. Sai de saco. Caraca, mano, é impossível falar com Mas você faz a mesma coisa. Eu muito faço a mesma coisa, erudito, é muito verdade. erudito. Desculpa. Tô impressionado. Tá, não falo mais. Não, ó, Por favor, nos contemple com a sua magnitude. Zip, zap, zoom. mas foco, O meu filho mete vestibulando. essa, zip, zap. Vestibulando. Mas, voltando, Vai. beleza, vamos lá. E aí, quando acontece o início da Primeira Guerra Mundial, é quando um jovem nacionalista sérvio, chamado Gavrilo Príncipe, assassina o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, um cara chamado Franz Ferdinand, que a gente traduz aqui para o português com o nome péssimo para o austríaco, que é Francisco Ferdinando. Eu não consigo imaginar um austríaco falando Francisco. Chicão morreu. Na Bósnia. E aí, por que isso é uma informação significativa? Porque você tinha o nacionalismo sérvio, você tinha o nacionalismo bósnio, você tinha o nacionalismo croata, que queriam cada um projeto para aquele lugar e queriam demarcar as suas fronteiras de acordo com a sua cultura, com a sua identidade. Beleza, tá. A guerra termina e ao final da guerra, nós temos ali a Inglaterra, como essa potência industrial e imperialista, articulando junto com a França os tratados de pós-guerra. E o Império Turco-Otomano é desfeito. E ao ser desfeito, é necessário fazer alguma coisa com esses territórios que eles dominavam na Europa. E eles criam o Reino da Sérvia, Croácia e Eslovênia. Esse é um reino que em 1918 é formado, 5 anos depois se torna a República da Iugoslávia. E aí, adiantando essa história, a gente vai ter lá no final da Segunda Guerra Mundial a elevação de um general. Esse general era um cara chamado Tito. E esse general Tito, um sérvio, consegue costurar acordos com as elites de outros povos balcânicos para formar essa coligação, para manter essa conexão entre os países da Iugoslávia, e isso forma uma via nova de socialismo. E é até interessante, porque no contexto da Guerra Fria, a Iugoslávia recebe dinheiro dos Estados Unidos. Aí você pensa, pô, mas Guerra Fria não é capitalismo versus socialismo? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente convenciona falar isso porque a gente tem Estados Unidos como uma superpotência e a União Soviética como outra superpotência. Mas se eu posso enfraquecer a superpotência socialista por valorizar um outro caminho para o socialismo que não o soviético, um caminho autônomo, um caminho seu, que não aceita as condições que Stalin impunha sobre os países satélites da União Soviética, eu vou fazer isso. E aí os Estados Unidos, ao liberarem dinheiro através de um plano de auxílio econômico chamado Plano Marshall, eles investem dinheiro e recursos na Iugoslávia. E a Iugoslávia consegue se manter sobre o domínio sérvio com esses acordos entre as elites dos outros povos até 1980, que é quando morre o general Tito. E dentro desses 10 anos, uma série de sucessões são feitas e mal recebidas pela população. Aonde a gente chega no Modric, que é o atleta que o Tadeu trouxe como assunto no nosso tema de Copa Carrasco. do Mundo. Nosso carrasco na Copa do Mundo passada. O Modric, ele tinha 6 anos de idade quando a guerra entre Croácia e Sérvia se inicia. Essa guerra acontece porque em 1990 a Iugoslávia começa a passar por um processo de corrosão, de erosão, então ela deixa de existir como alguma coisa unificada e sólida, ela começa a se corromper, e a partir daí, movimentos nacionalistas começam a tentar proclamar suas independências. Em 91 a Croácia proclama sua independência. São 5 anos de guerra. E dentro desse período, o Modric ele é uma criança de 6 anos, como eu mencionei. O avô dele morre num atentado sérvio à sua cidade. E ele começa a viver em acampamento de refugiados, assim, dentro da sua cidade. E nesse acampamento de refugiados, ele aprende a jogar futebol com os amiguinhos de diferentes lugares da Croácia. Isso. Ele joga bola ali. Caraca, maneiro. E isso faz parte do jogo do Modric. Olha só como é maneiro, porque o tipo de futebol que o Modric performa não é físico, não é um futebol porque ele é um cara alto e potente fisicamente como o Júlio parece ser, porque ele pega bastante no 42 supino. de braço. 43, tá? Não é o caso. Isso cresceu. 43. Só durante a aula Você cresceu vai 1 centímetro. Até o final do dia de hoje. inscrevi no canal. Cada Inscreve no dedada no canal, like é um pá. Entendi. ganha um Cada centímetro dedada de ele pista. sobe. Mas assim, essa história do Modric Isso. é muito maneira, cara. E aí ele Que isso? cria um estilo de jogo, que é um estilo de jogo que combina com inventividade, criatividade e inteligência.
que é uma parte fundamental da vida de um refugiado. Ele precisa ser criativo, ele precisa ser inventivo para sobreviver num cenário de guerra. Ele, como criança formada nesse cenário de guerra, ao aprender a jogar futebol com os amigos, que eram, em sua maioria, maiores do que ele precisa criar essas estratégias. E nesse caminho ele vira um super jogador, um jogador de principais grandes clubes do continente europeu. E isso conta um pouco da história do país dele. Show. Que aula! Eu sei. Cara, que aula. Essa do Eu Moody é podia muito dar aula boa. de história, já pensou em? Você podia fazer sua história. Eu meio que fiz, faço. É. Às vezes eu dou aula de história. Às vezes dá aula de história. Segunda Cara. a sexta, geralmente. Aí sábados também. Sábado domingo aí. Não, hoje é sábado, inclusive. Inclusive hoje. Ele deu todo esse processo histórico. Só isso? antes de a gente finalizar, assim, fala um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico, professor, a geopolítica. Nossa, você falou aqui, então assim, que veio muita coisa, né? Porque o Júlio falou sobre a questão de fertilizantes, formação de fertilizantes, indústria química, segunda revolução industrial. E hoje a gente está entrando numa quarta revolução industrial, mas também a gente vai, num programa mais para frente, falar de terras raras, que também tem muito a ver com a indústria química. Hot topic. Top, porque pode ser, assim como o Tarek falou, o carvão, o ferro, a burguesia assumindo, foram os elementos ali, né, tal qual para fazer um bolo, do fermento, do ovo, do forno. A Inglaterra virou a potência que virou. E a gente vai falar mais para frente no outro programa que o Brasil tem tudo na mão agora, porque a gente tem agora, por exemplo, terras raras, que é o nosso, seria a gente entrando na quarta revolução para virar uma potência definitiva, lembrando que o Brasil é um país rico, só não é desenvolvido, mas é rico. Mas aí o Tarek puxou um monte de coisa que, assim, pô, muito legal. Você falou do Império Turco-Otomano, certo? Aí você fala logo depois Tito e essa união da regional. Claro que vão separar a Iugoslávia da União Soviética. Temos que fazer essa primeira separação aí. Perfeito. Mas uma coisa importante é que lá ali já em 1917, 18, quando tem essa guerra com o Império Turco-Otomano, os árabes são chamados para apoiar os europeus. E a promessa dos europeus era o quê? Olha, nos apoiem, a gente acaba com o Império Turco-Otomano e a gente vai entregar para vocês, europeus, o seu grande país, a Grande Arábia. Ou seja, a Península Arábica, agora não é mais a Balcânica, são coladinhas, tá, gente? No mapa, a Arábica em cima você já vê a Balcânica. A Península Arábica viraria o Arabistão, vamos brincar assim. Só que quando acaba a guerra, os árabes com os europeus vencem a guerra, mas não deram aos árabes o seu grande território. E aí gera insatisfação número 1 em relação ao Oriente Médio, em relação à Europa e o mundo ocidental. Poxa, vocês já nos traíram lá atrás. A gente apoiou vocês, foi para a guerra, morreu muita gente e vocês não nos deram o nosso grande território. E muito pelo contrário. França e Inglaterra ficaram com a possessão desses territórios. E aí o que eles fizeram? O acordo de Saxe-Picot. Um britânico e um inglês. Saxe e Picot são duas pessoas. Um francês, desculpa, um britânico e um francês, fizeram um acordo que era para dividir os territórios. Aquela ideia do Sun Tzu, né? Dividir para conquistar. E aí eles colocaram vários grupos étnicos. Na verdade, o povo muçulmano, botaram eles separados, né? Aí tinha, por exemplo, xiitas e sunitas dentro de territórios únicos para brigar entre eles, né? E aí gerou uma divisão muito grande, interna, e uma instabilidade que era para poder continuar conquistando o Oriente Médio. Então já tem a primeira traição aí. Então era importante porque no vestibular aparece o mapa do que deveria ser o Oriente Médio e o mapa do que ele é hoje, todo retalhado como a África. Foi retalhado por isso, porque foi uma traição europeia. Professor, eu não entendo por que os atentados terroristas. Não concordamos, ninguém concorda com o atentado terrorista, mas você tem que entender... Meu Deus, faz isso não. Mas, entendam, tem um contexto histórico dos europeus serem constantemente agredidos, até porque logo em seguida, em 48, você tem ali a formação do Estado de Israel dentro do território dos caras. Como eles não deram a Grande Arábia e ainda ficaram com aqueles territórios para eles, como as possessões, eles também disseram, se o território é nosso, os ingleses, então vamos formar aqui o Estado de Israel para o povo judeu, visto que eles sofreram com o Holocausto. Então é nosso, e aí gerou uma instabilidade muito grande, né? O povo judeu com o povo muçulmano dentro de um mesmo território, e um território que foi tomado. E aí você tem mais uma agressão europeia em relação ao Oriente Médio. E logo depois você tem os americanos apoiando o Estado de Israel, inclusive em guerras. E aí você entende mais um motivo do Oriente Médio falar, cara, vocês constantemente nos agridem. Vocês invadem, deturpam a nossa religião. Nós somos teocracia, não somos democracia. O nosso poder vem de Deus, vem do Alcorão. Não vem de uma legislação, nem vem do povo, vem de Deus. Vocês querem nos impor coisas que a gente não quer. Automaticamente vocês estão agredindo o nosso Deus. E aí você tem a jihad, a tal da Guerra Santa. Era para tirar o inimigo, o malfeitor, que é aquele que quer ferir o seu Deus. Então, na verdade, é uma questão territorial com pano de fundo religioso.
E claro, isso é um contexto que perdura até hoje, a gente pode ver o que está acontecendo até hoje, o Oriente Médio sempre sendo agredido, sempre sendo colocado como outro. A indústria hollywoodiana adora isso, né? Vai colocar os árabes, o terrorista, o homem-bomba, assim como eram os soviéticos nesse período que a gente está falando de Iugoslávia. Na União Soviética também eram vistos como, come criancinha, eles são malvados. Aí o Rambo vai lá e consegue entrar no Vietnã, e também o vietnamita é malvado, e a indústria do poder simbólico, né? Então, o Oriente Médio, para pegar uma explicação nesse contexto, entra aí. Agora, um outro ponto importante é a globalização começa, né? Porque se cai a Iugoslávia e cai a União Soviética no mesmo contexto temporal, né? Anos 80, 90, você tem assim um mundo socialista morrendo. Qual é o mundo que vai frutificar? O mundo capitalista. E o capitalismo apoiou os países do entorno para asfixiar o comunismo, não deixar ele crescer. Então, quando ele morre, o capitalismo entra, e aí tem uma imagem clássica que é o McDonald's na Rússia. O McDonald's, quando entra na Rússia... Que vai aparecer aqui. Vai aparecer, inclusive aparecendo. Estão vendo essa imagem, as filas quilométricas das pessoas querendo comer no McDonald's. Por quê? Porque você não tem variedade de produtos na União Soviética. Logo, quando entraram as empresas americanas e europeias, nosso povo foi à loucura. Ao mesmo tempo que foi à loucura, foi a fome, a miséria, a pobreza e a crise. Porque as empresas comunistas não conseguiram competir com as empresas capitalistas ultramodernas, com investimento privado. E quando as empresas capitalistas entraram, faliu tudo. As empresas comunistas não conseguiram suprir a demanda. E aí a gente vai ter uma queda econômica muito grande nesses países, que a queda econômica é um terreno fértil para o capitalismo, né? Nós somos a solução, o capital privado, ele entra e gera essa volta do crescimento econômico na região. Então a gente pega duas coisas, né? Globalização entrando com o fim da Guerra Fria e o mundo árabe sofrendo no mesmo contexto de época que a Iugoslávia se separa. A gente pode falar que o mundo árabe também é retalhado. Duas separações, uma por movimentos nacionalistas, a outra por um movimento imperialista que divide o Oriente Médio arbitrariamente. Isso cai muito em prova, né, professor? Pra caramba. Cara, eu preciso dizer que eu amo ouvir o Tadeu falando. A minha voz? Não, você explicando é lindo. Ai, cara. que bom. Parabéns. Você gosta da minha meia? A sua meia tá me TTzinho? gerando uma certa distração ao longo da explicação. Mas eu Desculpa. consegui... Eu Foi achei top. essa- top. obrigado. Excelente. Conhecimento. E você, Júlio, gostou da... Achei incrível, não. Aprendi horrores aqui hoje. Aprendi muito. Pro futebol. E vocês aprenderam? E aí? Fala pra gente. Foi maneiro? Tá legal pra vocês? Inclusive no Dúvidas? link vai ter a série que o Júlio faz na Vai ter academia. Quem for, quem É. deu like. Não, na verdade, quem se inscreveu e deu like, eu vou estar enviando por e-mail. Vou estar enviando por e-mail a minha série e a minha dieta pra você também manter o shape e também tirar Tudo natural, né, Júlio? tudo natural. Tudo Então, natural. Aí, além disso, você vai pro Enem shapeado e 40 mais acertos aí Pronto, em ciências da é isso. humanas. É igual o seu braço? 42, 43? Exato, vai ser o Na número UERJ de acertos. na vai UERJ ser é o braço igual- do Júlio. Exato, Isso. exato, ali. Porque é isso, a UERJ 43 já Tá bom. é o A. Ué, no Enem também, 45 No Enem já em... tá muito bom. Pô, tá bom Pegar em natureza? 45 em ciências da natureza. Esquece. Não, meu irmão, tá dentro. do É que você quiser. medicina, NASA. É, do que você quiser. Sim, Ah, tua nota, teu TRI lá em cima. E vou falar uma coisa. Passa até pra geografia. Passa. Passa qualquer Não coisa. entendi a risada, mas... É química, é história, é geografia. Olha, Pau é já esqueci. pedra. Pela onde? Mas muito obrigada pelo conhecimento de todos vocês. Foi brilhante. Inclusive, essa descontração, acho que isso é importante a gente trazer para o aluno, né, para quem está assistindo. Eu me senti dentro de sala de aula, sendo bem sincera, isso é muito bom. Aprendi muita coisa. Isso cai no Enem, isso cai no vestibular. Isso é importante, porque eu acho que a ansiedade dos alunos, né, fica naquela apreensão e Copa do Mundo. Porque eu tô com um especialista aqui do meu lado. Ele Especialista. falou muito sobre a Isso. Copa. Aprendi. É Pô, isso. Ele falou sobre o Júlio eu aprendi César. o que é ser impedido recentemente. Ser impedido. Juro. Assim, o que é Ser ser impedido. Mas como assim o cara tá com a bola? Como é ser impedido? Aí eu não entendia nada. Aí, Ah, conta pra gente o Alguém que me tu contou. aprendeu. ó, Não, Tem o cara- explica em inglês. eu em inglês. Explica em É, inglês. impedimento. A regra do What impedimento, I professor. what I learned in the past actually was something like this. There's a Mas guy... agora em inglês Inglês britânico. Britânico. Ah, eu vou falar British, British. British. Vou falar water. Water. Metade em árabe, tá? Metade, cara, É. é com sotaques indiano. Uhum. Não, mas eu vou falar o que eu aprendi indiano e árabe sobre quebrou ser muito. impedido. Vocês têm que me falar se é certo, tá? Que aparentemente, todo mundo de futebol tem uma função. Aham. Não é só goleiro. Não é só goleiro escarado. Na sociedade, Goleiro é o dizia único. Durkheim. É, aparentemente, todo mundo de futebol tem uma função. Que eu sabia até, era goleiro e o resto lá com a bola. E goleiro tinha que Era ser Júlio César. Entendi. Júlio César e os caras lá. E os né? outros E quantos? os A outros cara quantos dele é são? muito São boa. 11.
Júlio César mais 11? Mais 11. Tá, Júlio César vambora. mais 11. 12 jogadores. Não, É a regra nova da FIFA. são 10. Não, são 11. Não, Mas olha. porque o Júlio César é especial. Especial. Ele é o jogador especial. Então são 10 ali. E aí, o impedido, ele é quando tem alguém da defesa muito na frente, né? É isso. Gente, ó. Não, se tem Com alguém essa explicação. Se Agora, alguém por da favor. defesa tá na frente, o cara tá impedido. Quem tiver com a bola lá na É área. isso. É Cara, isso. extremo oposto. Muito, Se tivesse muito um bom. Enem de futebol, eu passava hoje. Não seja um aluno igual o Júlio. Posso fazer um resumo da aula de hoje, depois de fazer o merchan do nosso uniforme? O resumo eu aprendi que na Península Itálica tem a Itália. Itália. Isso foi muito bom. Aprendi que no futebol... Mina não é só uma função orgânica, a é nome mina de gente. e a amônia e a minha mãe com a mina e a amônia é destruição total. Já sabemos por quê. Aprendemos agora a regra do futebol, que foi fundamental. Tem 11 em campo Tem e o 12, impedimento. não, 11 em campo, 11, Júlio César. todo goleiro é Júlio César. É. E no caso, impedimento Não, é se pera, na verdade, o nome da função é Júlio César, o nome do cara era goleiro. Era Tá. isso. Então a gente vai aproveitar, né? E fazer. Divulgar aí Posso a parada fazer, Elis, importante. fazer um merchan? Rapidinho Pra essa pra câmera encerrar. aqui, ó. Vai, Pra encerrar, antes de acabar. No geral, ó. Blusa do Júlio, Brasil 94. Blusa do Tarek, Holanda. Minha blusinha aqui da Rússia, que não vai pra Copa, né? Por motivos que a gente já sabe, né? E aí, ó. Quintino Futebol Clube, /Ponte, vende as camisas de todos os clubes e seleções, todas as regiões do planeta. Você vai pegar lá a Copa de 54, Copa de 58, 60, pega tudo. Réplica original. É uma réplica muito bem feita com o tecido da época. Você vai adorar. É o nosso apoiador aqui que nos cede os nossos uniformes maravilhosos. Pô, essa camisa do Cruyff tá sacanagem. Maravilhosa. Ficou muito A laranja mecânica. O Júlio, no próximo programa, podia falar sobre o esquema tático da laranja mecânica. Eu acho. Mas não Eu acho nesse, que ele vai claro. Não conseguir. nesse. Gente, né? acabou nosso tempo. Mas muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi muito bom estar com vocês nesse momento. E até o próximo episódio, programa. Se inscrevam no nosso canal. Tchau, tchau, gente. Pra câmera ali? Beijo. 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 Tchau. Beijo, mãe.